Olá para você, aqui é a Jaque e hoje o papo é sobre dinheiro, pelo menos um pouquinho. Se você às vezes está passando um impasse assim, sabe? Tipo, quando você ouve falar assim, puxa, eu vou na igreja, a galera pede só dinheiro, é só dinheiro para cima e para baixo, é muita gente pedindo oferta, é oferta para isso, oferta para aquilo, eu não gosto dessas coisas. Fica até o final do vídeo, que hoje a gente vai aprender uma lição bem interessante sobre isso. Vai ser uma coisa leve, garanto para você. É uma boa notícia para você. E eu tenho certeza que depois da leitura de hoje, eu acho que você vai repensar o conceito de oferta. E é para isso que eu quero chamar você para ficar no vídeo até o finalzinho. Olá para você, aqui é a Jaque. Esse é o canal de leitura diária da Bíblia e como todos os dias eu estou falando aqui, pegue a sua Bíblia, consulte na Bíblia as coisas que você vê, que você ouve, porque nem tudo é o que parece, né? Às vezes a gente vê tanta gente falando tanta coisa que não tem nada a ver, que vem trazer peso, vem trazer opressão. E a palavra de Deus, ela é a verdade, né? A palavra do Senhor, ela traz a liberdade. Deus quer que nós sejamos um povo livre. E esse é o convite que eu vou fazer todos os dias aqui no canal para que você leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia todos os dias. Se você tem dificuldade de como começar a ler, o que eu vou ler, o que eu posso começar a ler agora, você pode até escrever aqui nos comentários que eu posso te ajudar de alguma forma. Ou você pode até seguir aqui no canal, porque todo dia nesse horário eu faço uma leitura e no final do vídeo eu faço alguns comentários, algumas lições que eu particularmente eu tiro para mim e você pode tirar para você também, ou até outras lições do mesmo texto, né? Porque a palavra do Senhor, ela vai falando no coração da gente, às vezes no meu fala de um jeito, no seu fala de outro, e essa é a beleza do Evangelho. Deus tem uma palavra viva para cada um de nós, e esse canal foi feito para isso, e você é muito bem-vindo aqui. Compartilhe o canal com alguém que você conhece, alguém que às vezes está vivendo uma vida assim de engano, né? Às vezes uma vida pautada em religiosidade que não tem nada de evangelho. Compartilha com ela, porque a ideia é que todos nós, todos os dias, possamos ler juntos a palavra de Deus e aprender juntos. Não sou eu que liberto ninguém, mas é a palavra de Deus que traz essa libertação e esse entendimento que a gente precisa. Então compartilha com essa pessoa, um amigo, um parente, alguém que você conhece, às vezes alguém que está dentro da igreja também, mas tem dificuldade de ler a Bíblia ou não consegue ler ou acha muito difícil. E você que caiu aqui nesse canal, que está tendo esse conhecimento, compartilha com essa pessoa também, né? É muito importante que todos nós possamos criar, assim, uma corrente, né? Vamos dizer assim, de leitura da Bíblia. Principalmente hoje, onde a gente vive dias, assim, bem difíceis, né? Hoje os dias estão bem complicados para a igreja, né? Para quem está na igreja, quem está fora da igreja. E esse é o nosso desafio aqui, esse é o meu convite para você. Então se inscreva no canal, se esse canal faz sentido, ativa aí o sininho, as notificações para você não perder os avisos, né? De sábado eu costumo colocar uma palavra diferente, um louvor aqui, mas todo dia tem leitura. Nós temos mais de 100 leituras já, estamos indo para 3 meses aqui, gente, de leitura da Bíblia todo dia. Nesse mesmo bate-horário, bate-canal, tem Palavra de Deus aqui. Nós temos as leituras salvas em playlists, como do livro de Gênesis, de Mateus e agora de Êxodo. Então você pode vasculhar aí, começar o seu próprio plano de leitura ou escolher um tema assim que te chama a atenção nesse momento da sua vida. Mas o importante é ler a sua Bíblia. Antes da palavra, vamos falar com Deus pedindo a Ele sabedoria para a palavra que Ele tem hoje para a gente. Vamos ver o que a gente pode aprender e aplicar na vida da gente. Pai, em nome de Jesus, graças te dou por mais um dia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova nesse dia e na minha vida e na vida de quem está me assistindo. Peço ao Senhor que visite as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Senhor, a aprender mais a sua palavra. Abra a nossa mente, nosso entendimento, que a tua palavra nos dê sabedoria, direção, que a sua palavra cure os nossos corações, que a sua palavra, Senhor, venha nos lavar, nos limpar de todo o pecado, toda impureza. Que a sua palavra nos transforme de dentro para fora, nos dando corações ensináveis, corações amorosos, perdoadores, Pai. É no nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem, ó Deus. É o que eu peço, Senhor, e agradeço por esse dia no nome de Jesus. Amém.
Bom, gente, palavra de Deus, abra sua Bíblia, que você tiver com você, um celular. Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 25, está escrito assim: Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebereis a oferta de todo homem cujo coração o levar a contribuir. E esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tingidas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de berilo e pedras de engaste para o colete sacerdotal e para o peitoral. Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E fareis conforme tudo o que eu te mostrar como modelo do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura e altura de 1,5 côvado. Tu a revestirás de ouro puro, por dentro e por fora a revestirás, e farás sobre ela ao seu redor uma moldura de ouro. E lhe fundirás 4 argolas de ouro, que colocarás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também farás varas de madeira de acácia que revestirás de ouro. Passarás as varas pelas argolas nos lados da arca para carregá-la com elas. As varas permanecerão nas argolas da arca e não serão tiradas, e porás na arca o testemunho que te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro com 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Farás também 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim em cada extremidade. Serão feitos para formar uma só peça com propiciatório nas 2 extremidades dele. Os querubins terão as asas estendidas por cima do propiciatório, cobrindo-o, e estarão um de frente para o outro, com as faces voltadas para o propiciatório. Colocarás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar para os israelitas. Também farás uma mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Tu a revestirás de ouro puro, e ao seu redor farás uma moldura de ouro. Também lhe farás ao redor uma borda de 4 dedos de largura, e em volta da borda uma moldura de ouro. Farás 4 argolas de ouro, e as colocarás nos 4 cantos que estarão sobre os 4 pés. As argolas ficarão junto à borda como lugar para as varas, para carregar a mesa. Farás as varas de madeira de acácia e as revestirás de ouro. Serão usadas para carregar a mesa. Também farás seus pratos, suas colheres, seus jarros e suas tigelas, com as quais se oferecerão as libações. Tu os farás de ouro puro. E sobre a mesa colocarás os pães consagrados, para que estejam sempre diante de mim. Também farás um candelabro de ouro puro e batido, tanto no seu pedestal como na sua haste. Os seus copos, os seus cálices e os seus botões formarão com ele uma só peça. E de seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Em um braço haverá 3 copos, em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Também no outro braço, 3 copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Assim serão feitos os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central haverá 4 copos em forma de flor de amêndoa, com seus cálices e botões. E haverá um cálice debaixo de cada par de braços, outro cálice debaixo de outro par de braços, e ainda outro cálice debaixo de outro par de braços, todos formando uma só peça com a haste. Assim se fará com 6 braços que saem do candelabro. Os seus cálices e os seus braços formarão uma só peça com a haste. Tudo será feito de ouro puro e batido. Também fará 7 lâmpadas que devem iluminar sua frente. Os seus aparadores e os seus apagadores serão de ouro puro. O candelabro e todos esses utensílios devem ser feitos com um talento de ouro puro. Toma cuidado de fazer tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte.
Bom, gente, como vemos aqui, o Senhor, ele está falando com Moisés para dar uma instrução para o povo, porque ele quer construir ali um santuário, um tabernáculo, para que o próprio Deus habite ali no meio deles. Ali o Senhor dá todos os detalhes de todos os utensílios, tudo o que iria compor este ambiente, esse santuário, este tabernáculo. Tinha que ser seguido tudo direitinho, tudo ali no modelo que Deus estava dando. Porém, para que esse tabernáculo existisse, para que ele fosse construído, era necessário ofertas. E ali, quando Moisés, ele sai do monte, eu falei isso ontem, né, que ele ficou ali, teve um encontro com Deus para receber ali as tábuas, né, do testemunho, ali os 10 mandamentos escritos ali na tábuas de pedra, né. Quando ele fica ali 40 dias e 40 noites, quando ele volta, Deus dá essa instrução para que ele fale com os israelitas. O Senhor queria que o povo trouxesse uma oferta. E é interessante a gente prestar muita atenção sobre esse versículo, que é logo o primeiro versículo, que diz assim: então o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebereis a oferta de todo homem cujo coração o levar a contribuir. E aqui o Senhor dá quais as ofertas deveriam ser trazidas ali, que Moisés deveria receber. É importante a gente falar sobre isso, que foi o que eu quis dizer no começo do vídeo, quando hoje em dia a gente ouve falar muito assim sobre oferta, né? Que as igrejas querem só dinheiro, e é dinheiro para isso, é dinheiro para aquilo, e se você não traz, você é amaldiçoado, aí vem aquela opressão, aquela manipulação. Mas aqui, gente, quando o próprio Deus está pedindo uma oferta para o povo, que é isso que eu quero deixar bem claro no vídeo, para que a gente reflita bastante. Uma coisa é quando o homem pede, né? Uma coisa é quando alguém está pedindo uma oferta, que a pessoa ela tem as intenções dela, e só Deus pode sondar quais são essas intenções. Outra coisa é quando o próprio Deus está pedindo a oferta. Aqui para o povo, ele estava pedindo com o objetivo de construção do tabernáculo para ele habitar no meio deles. Mas o critério era receber a oferta só daqueles que sentiam no coração de contribuir. E essa é a palavra-chave para mim nesse texto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente vê as igrejas, as pessoas querendo ofertas e assim manipulam as pessoas para trazerem suas ofertas, né? Às vezes vender até o que não tem para trazer, porque as pessoas acabam ficando com medo de receber uma maldição de Deus. Só que a vontade de Deus nunca foi que a gente fosse preso, nunca vivesse uma escravidão. Aqui nesse contexto, gente, volta a lembrar, você que está chegando agora e está pegando esse vídeo pela primeira vez, volta até os vídeos anteriores para você ter com mais clareza. O contexto aqui é que o povo tinha saído ali do Egito de um período de escravidão muito grande, muitas gerações, foram 430 anos ali, sendo oprimidos, escravizados, sofrendo ali na mão dos egípcios, e Deus estava fazendo deles agora um povo livre, uma nova nação. Então a vontade de Deus é que as pessoas que fossem contribuir, não quer dizer que seria todo mundo ali, né? Até porque Deus dá os critérios, tinham pedras preciosas, tinham tecidos finos, tinha todo ali alguns itens, né, que deveriam ser ofertados, e eu já não tenho esse conhecimento se todo mundo ali, toda aquela galera tinha esses itens, mas o Senhor trouxe itens específicos, então somente pessoas específicas talvez fossem ofertar. Mas de qualquer forma, a vontade de Deus era que a oferta fosse voluntária. A palavra de Deus está falando aqui, cujo coração o levar a contribuir. Não é assim, eu vou contribuir porque estão mandando. Eu vou contribuir porque eu tenho medo de ser amaldiçoado. Eu vou contribuir por causa de A e de B. Não, é todo aquele que o coração levar a contribuir. É a oferta voluntária. E era isso que Deus estava levando em consideração. Sabe, gente, a gente às vezes assim, por mais que a gente ouça algumas coisas e às vezes a gente fica bastante indignado com a forma como as ofertas elas são pedidas para as pessoas, às vezes até de uma forma leviana, em partes também, eu vou dizer assim, que a culpa é um pouco nossa, porque nós não lemos a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus e vê a vontade de Deus, como Deus gostaria que as coisas fossem feitas, a gente fica mais fácil de seguir o que a Bíblia diz, sem levar para o coração ensinos errados.
e criando aquelas revoltas todas. Então, se hoje eu aprendo que se Deus, o próprio Deus, ele pede uma oferta para o seu povo, aqui como pediu para o povo de Israel, né? Para o povo hebreu, se ele pede para que as pessoas contribuam de acordo com o que está no coração, eu posso concluir que ainda hoje essa é a vontade dele para nós. Isso acontece no Novo Testamento, tem algumas menções no Novo Testamento, onde o Senhor, ele ama, né, aquele que dá com alegria. Tem uma palavra bem interessante que eu quero ler para vocês, no livro de 2 Coríntios, o capítulo 8, eu não vou ler esse capítulo, mas é um capítulo que fala ali da coleta para os cristãos que são pobres, onde as pessoas que mais pobres tinham, né, os mais pobres ali, que sofriam uma pobreza extrema, eram os que mais gostariam de ofertar na vida das pessoas. Eles tinham um coração muito generoso, né? E ali no capítulo 9, muitas igrejas usam esse texto que fala, né, sobre a oferta, né, aquele que pouco semeia, pouco também colhe, né? E o versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 9, a palavra de Deus ali em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, não com tristeza. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza e nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Então a gente precisa entender que quando nós vamos ofertar, qual é a condição do nosso coração? Primeiro, por que eu estou ofertando? Eu estou dando com tristeza? Eu estou dando porque eu estou me sentindo constrangida em não dar? Porque se a gente ofertar dessa forma, é uma oferta que Deus não recebe. Deus não recebe. Ainda que alguém fale para você, não, você vai ser amaldiçoado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo com você. Pela Bíblia, se você vir para a Bíblia e você entender no seu coração, no seu espírito, e isso que eu estou dizendo para você, que se você der com tristeza ou com constrangimento, Deus não vai receber, gente, porque o Senhor, ele ama quem dá com alegria. Então, quando nós formos ofertar, seja para qualquer situação, seja para ajudar na casa de Deus, para ajudar na vida de pessoas, dê de coração, contribua com alegria, porque essa é a oferta que Deus recebe, essa é a oferta que Deus quer que a gente dê com o próprio coração, sabe? Então, assim, eu não sei se te ensinaram isso, eu já recebi muito ensino, assim, que às vezes as pessoas contribuíam, assim, por medo, né? Por opressão, e às vezes a pessoa deixa de pagar até uma conta para dar lá na igreja, e ela realmente acredita que aquilo pode trazer uma maldição para ela, mas se você estiver dando, gente, com o coração triste, pesaroso e constrangido, não dê, porque o homem vai receber, mas Deus não vai. Então a gente precisa entender quando é o homem que está pedindo a oferta, e quando é Deus que pede a oferta na sua palavra e quais são as condições em cada caso. Porque o homem, ele é falho, ele é pecador. Ele vai querer o dinheiro mesmo, ele vai se aproveitar. Tem aqueles que usam o dinheiro sabiamente, aplica ali na casa do Senhor quando necessário, ajuda pessoas. Tem realmente essas pessoas. Mas tem as pessoas que a gente sabe que elas são manipuladoras, elas não querem saber e se aproveitam realmente. Só que o meu pensamento e o seu pensamento, a nossa posição, vamos dizer assim, é vir para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre oferta? O que a Bíblia instrui a gente a ofertar? Como deve ser essa oferta? Não vai acreditando em tudo que falam para você. Não vai acreditando assim, não, porque ele falou tem que ser assim. Não, não é. Consulta a palavra. Eu já disse aqui, pelo menos nesse vídeo, pelo menos 2 passagens, que é a de Êxodo 25 e essa aqui de 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Dá uma meditada. Esse vídeo não é um estudo sobre oferta, sobre dízimo, nada disso. O meu intuito aqui é que eu lendo a palavra de Deus com você, o Espírito de Deus possa despertar em você, para que você leia ainda mais a palavra dele. Porque Deus vai falar mais coisas no seu coração, sabe? E aí você vai aprender a ter discernimento. Quando alguém falar alguma coisa que não bate, que é totalmente antibíblico, você não vai deixar entrar no seu coração. Você vai fazer um filtro e você vai ofertar, ou vai dizimar, ou vai ofertar, enfim, aquilo que está no coração.
O importante é o que está proposto no coração. E quando fizer, faça com alegria. Porque Deus, Ele ama quem dá com alegria. Deus ama o coração voluntário. Deus ama o coração generoso. E lembre-se, gente, Deus, Ele, quando tirou o povo lá do Egito, Ele tirou o povo para ser um povo livre. Não é um povo para voltar a ser escravo. Não é para que o povo volte a ser oprimido por mais ninguém. O próprio Deus estava conduzindo ali, o próprio Deus queria habitar ali no meio deles. Hoje, Deus não habita mais em templos, né? O Senhor, Ele habita no nosso coração. Naquele tempo ainda não. Eles tinham acabado de sair ali da escravidão. A gente precisa entender esses contextos, tá? Mas hoje não é mais assim. Só que uma coisa que não mudou foi a forma de ofertar. A forma voluntária continua a mesma. Deus naquele tempo queria que fosse voluntário. E hoje nos nossos dias também. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até amanhã. E lembre-se, leia a sua Bíblia, tá bom? Deus abençoe e fique com Deus. Tchau, tchau.